Fala, filhote! Tudo tranquilo? Eu sou Lara Rocha, professora de Filosofia e de Sociologia aqui do Descomplica. E hoje, neste fantástico vídeo, eu vim trazer informações sobre a famigerada e conhecida prova de humanas do Enem. Ela é aquela típica prova que ou você ama ou você odeia, que nem o X-Rose, sabe? Mas, independente de como você se sente em relação a essa prova, a gente precisa concordar em uma coisa. Todo mundo quer uma dica prática, principalmente sobre um conteúdo que é teórico. E é exatamente isso que eu vim trazer neste fantástico vídeo. Afinal, você querendo saber ou não, já sabe que aqui a gente lida com realidade. O Enem está chegando. E essa é a hora da gente ensaiar para dar um show na hora da prova. E você já deve ter percebido, se não percebeu, eu tô aqui para te contar, que temos um festival de conteúdos para você. E não tá sabendo? Ah, mentira que você não tá sabendo disso. Mas não seja por isso. É só você ir lá na página do Relaxou 2019 para você ficar por dentro de tudo que a gente está preparando para o nosso fantástico Enem. Ah, mas você não tá. Como não tá? Mas tudo bem, você pode estar no YouTube, você pode estar no Instagram, você pode estar em qualquer outra plataforma. Fica ciente do seguinte, tem sempre um link na descrição para você ir lá bonitinho, fofa beça, e você vai ser o quê? Levado, né? Para se inscrever, para não perder nada desse nosso conteúdo. Então, tenho para mim que já passou a época, já passou a fase, tá? Da gente ficar com aquele clássico estereótipo de que, o povo de humanas vai viver na praia, vai abraçar a árvore, vai viver da sua arte. Olha a minha cara de quem faz isso. Obrigada, tá? Eu só queria te dizer uma coisa, independente da área que você vai fazer, bebê, eu não queria te assustar agora não, mas você vai ver filosofia e sociologia pra caraca dessa, tá? Então esse é o meu momento, tá? Esse é o meu momento de trazer pra você o quê? Caraca, dicas importantes pra você resolver a sua questão na hora da prova, porque assusta, tá? Óbvio que assusta. Ah, Lara, mas você me assusta também. E é por isso que eu tô aqui para trazer essas dicas. A primeira delas, sempre fique atento, por favor, ao comando do enunciado da questão. Caraca, como assim, Lara? Mas por que fazer isso, ó? Então, né? A gente tem sempre o texto norteador, beleza, já falaremos dele em outra dica. Mas é o enunciado da questão que vai te mostrar o que você tem que procurar nas alternativas. Não adianta fugir disso, tá? Porque o texto pode estar lá bonitão, ele pode estar falando qualquer coisa. Você já parou pra pensar que pode ser uma música? Pode ser um poema? E não precisa necessariamente ser um texto de um autor da filosofia ou da sociologia? E aí o que você faz? Você ignora, fala, não conhece essa música não, né? Por isso que eu estou te falando, o comando do enunciado, tá? É o que vai falar assim, procure, né, a teoria do fulano, né? Saiba o que a gente vai trabalhar em coisa X. E é ali que você vai respirar fundo, centralizar os seus chakras e buscar dentro das alternativas a melhor que se adeque ao que o comando está pedindo, beleza? Porque a questão está perguntando o que é felicidade para Aristóteles, beleza? Procura na alternativa o que é isso. Porque o comando da questão está me pedindo, o que é a teoria nihilista? Eita, já ouvi falar disso. Então fica com essa dica de que é o enunciado da sua questão que vai te mostrar o que você tem que procurar. Por isso que eu comecei com essa dica, sabe por quê? Olhou uma questão, olha primeiro esse enunciado e aí você fala, vamos lá, agora eu já estou concatenando as minhas ideias para que eu consiga procurar dentro das minhas alternativas exatamente essa palavra-chave que está no enunciado, beleza? Então sempre tenta fazer isso. Mas Lara, eu não tenho que ler o texto? Vai ler, fica tranquila. Mas quando você retomar o texto da questão, você já sabe exatamente o que você vai ter que procurar nele. Concorda comigo? Porque o enunciado é o ponto auge da sua questão. É ele que vai te mostrar o que você tem que procurar ou não tem que procurar nas alternativas. Simples assim. Já que eu falei tanto do texto, aqui, a gente aqui, ó, eu, você e eu, juntinhos, tá? É óbvio que o texto norteador, ele tá ali para trazer alguma informação. Ninguém ia colocar um texto numa questão à toa. Acordei e falei assim, gostei do texto, vou colocar numa prova. Não faz sentido, filhote, tá? Faz zero sentido. E aí, antes, né, de você ler o texto,
a dica que eu te dou é: fique atento ao autor do texto. Por quê? Ih, Lara, mas nem sempre é alguém de filosofia e de sociologia, não. Por vezes pode não ser alguém super conhecido, tipo Descartes. Eu sei, super conhecido. E outra dica que eu já vou te dar: o nome, tá, do teórico, sobretudo, né, principalmente, né, o sobrenome dele vem todo bonitinho em letra maiúscula, tá? O nome do livro vem em negrito. Por que eu estou te falando isso? A gente já sabe, a gente já falou sobre isso. Tantos autores escreveram. Olha, bebê, eu tenho dificuldade de escrever uma redação, tá? Uma redação, 30 linhas. A pessoa me escreve o quê? 7 livros, 8 livros, né? Então tem teórico que já escreveu, é tanta coisa, mas tanta coisa. E dentro dessa perspectiva, você tem que saber que esse cara pode estar dividido em 2 teorias diferentes. Lara, como assim? Tem como me dar um exemplo? Óbvio, meu amor. Tô aqui pra isso. Conhece John Locke? Lara, como assim? John Locke. O autor lá, bonitão, um cara simpático, tá? Pra você ter uma ideia, John Locke escreveu, olha, mas tanta coisa nessa vida, que a gente conhece o John Locke, tá? Por ele ser teórico, empirista, que ele fala, né, bonitinho, lá dentro do cenário da Revolução Científica, e é verdade. Mas ele também é super conhecido por ser um teórico contratualista, na qual, né, ele desenvolve aqui a sua teoria política. E aí, filhote, adianta estar só o nome Locke, John na hora da prova? Não. Por isso que é importante... Caraca, Lara, mas eu vou ter que gravar tudo isso? Não, bebê, tá? Por isso que o link texto norteador, autor e enunciado vão te ajudar. Tá? Mas se você souber... até porque os nomes dos livros são bem práticos, tá? Citando o Locke como exemplo, você vai ver... o livro dele é sobre teoria contratualista, que é a teoria dele sobre política. O nome do livro é Tratado sobre o Governo. Tem dúvida não, né? Eu sei. E aí, ó, aqui, ó, na teoria empirista é Ensaio acerca do entendimento humano. Beleza? Tá? É só para te dar exemplos, porque por vezes vários autores, né, foram desenvolvendo tantas outras teorias, tá? Mas olhou o nome do autor, vai para o enunciado e retoma o texto, que isso vai ir ajudando ali a sua cabecinha, entendendo o que você tem que procurar, como você vai resolver aquela questão e o que você vai desenvolver dentro dela. Show de? Caraca, fala beça, né? Deu até uma sede aqui. Sabe outra coisa que é bacana saber? Aí você vai falar assim, ih, agora vai dar um chabu, vai dar um Beyblade. O que essa mulher tem pra me dizer? Fique ligado nos termos que são pertinentes a ter a teoria de determinado autor, determinado fulano, ciclano, beltrano. Mas Lara, sou obrigado? Bebê, ninguém é obrigado a nada nessa vida. Mas vai ser bacana ter ideia. Por que eu estou te falando isso? Né? Porque vira e mexe. De bobeirinha ali, tá? De quem aqui, ó, conhece de leve a prova do Enem, principalmente de filosofia e de sociologia, acontece de um termo específico da teoria do determinado fulano ser literalmente o gabarito da questão. E a gente precisa entender que alguns autores eles foram super importantes e eles criaram toda uma terminologia dentro da sua própria teoria. E aí, se você ficar atento, caraca, aquilo vai bater na sua cabeça e vai falar assim, opa, será que é essa a minha resposta? Será que eu tô sabendo bem? Exemplo prático, se eu soltar aqui, ó, pum, alguns termos, pode ser que você fale assim, opa, pode ser, é verdade, eu conheço esse termo, eu conheço esse outro termo. Citando aqui, ó, de leve, vai você buscando aí dentro do seu coração. Se eu falar, deixa eu ver aqui, deixe-me ver, mediania, valendo. Mentira, eu tô brincando, tá? Não tô testando naquele desespero não, porque não é nosso objetivo. Mediania é um termo específico da teoria aristotélica, tá? Do pensamento dele sobre política. E aí você fala assim, ih, gente, mas isso aí, ó, batidíssimo, perfeito, tá? Mas tem alguns termos que são super específicos, tá? Voltados para a criação daquele autor, para a teoria dele, né? Ele pensou naquele termo, ele criou aquele termo, ele utilizou na sua teoria, então é bacana, né, que você tenha essa leve ideia, né, para você ficar assim, mas será? E também para você não confundir. Por quê? Algumas alternativas vão usar termos de outros autores para confundir sua cabecinha. E aí imagine que a questão é sobre Aristóteles, né? E aí dentro das alternativas tá falando que ele defende o mundo inteligível. Aí você fica assim, eita, não, isso não, tá? Isso é um termo específico, por exemplo, da teoria do Platão. Então, cabe a você, se você tiver isso na sua cabeça, você nem vai se confundir e também não vai perder uma questão de bobeira. A gente não tá podendo perder questão, filhote. Se tem uma coisa que a gente não tá podendo perder, é uma questão, tá?
Então, saber os termos específicos de cada autor vai ser sensacional para você mandar bem nessa prova. Não fica desesperado. Caraca, eu tenho que saber tudo agora. Não, vai por mim. Durante as aulas a gente vai falando, vai grifando, né? Tem resumo pra caraca. Você vai bem, confia nessa dica que vai dar tudo certo. Mais uma dica, tá? Eu sei, já falei isso aqui anteriormente, que você não é obrigado a nada, tá? Pô, mas sabe o que ia ser bacana? Mas sabe o que ia ser irado? Sabe o que ia ser show de bola? Você tem uma noção cronológica dos fatos. Para, mas como assim? Não tô falando que você tem que ser a pessoa que sabe o ano de nascimento e de morte de cada autor. Claro que não. Ah, Lara, mas eu sei. Show de maneiro, tá? Eu não posso nem julgar ninguém porque eu também sei, tá? Mas, caraca, eu não sou bom com número, não sou bom com data, não lembro nem o dia do aniversário da minha mãe. Ah, que horror. Olha, aniversário de mãe. Faz isso não, hein? Vocês sabem que eu tenho um negócio aqui, ó, que eu protejo mães em qualquer situação. Mas, por que isso é importante? Já ouviu falar que a prova é de ciências humanas? Ah, bebê, então. Se você tiver essa percepção, você vai saber que, por vezes, uma questão de filosofia pode estar muito linkada a uma questão de história, tá? Porque a gente está falando de uma ciência que é humana, no geral, tá? Quantas vezes você já se pegou, foi resolvendo uma questão do Enem e falou assim, nossa, uma questão de geografia. Aí, quando você terminou o enunciado, te pede algo de sociologia, você fez, eita, isso se chama interdisciplinaridade, tá? Faz parte da prova, tá? Então é por isso que é bacana que você consiga ter o link entre as duas coisas. E também é importante que você tenha uma cronologia dos fatos. Sabe por quê? De vez em quando um autor influencia o outro. Determinado fulano influencia determinado ciclano. E aí, se você não sabe dessa influência, tá? E vai que a questão situa isso, fala disso, você fala assim, ué, mas não foi Beltrano que citou fulano, não sei o quê. Você vai confundir. Tá? Então, ter essa noção cronológica também é bacana para você também ter a ideia. Lembra da dica anterior? Porque tal termo é de tal autor. E aí você vai saber que, de vez em quando, no enunciado, nas alternativas, estão citando um termo de um cara lá, sei lá, do século 4 a.C. e você está resolvendo uma questão do cara que é do século 16 depois de Cristo. Tá? Então, o termo nem é pertinente para você resolver a questão. Então, ter essa noção, né? Aí, bonitinha, cronológica dos fatos, né? Você não precisa ser obrigada, né, a saber datas específicas, mas vai te ajudar tanto na prova de filosofia, como também na prova de história, né? Ih, dei dica de história, mas não tô nem aí. Me falaram, tá aqui, ó, tô me metendo. Tô só de humanas. Pensa nisso. Eu acho que você já teve uma leve noção do que é necessário para você dar aquele show na hora da prova de humanas. Tá preparado? Eu tenho certeza que você tá. E antes de mais nada, né, pra gente aqui, ó, de leve, caraca, você ainda não tá inscrito no Relaxou 2019 do Descomplica? Filhote, faz o seguinte, vai lá bonitinho. Já falei quantas vezes, aquele festival irado de conteúdos que você não pode perder. É aquele momento que você vai se inscrever, sabe aquele momento fantástico que você fica aqui, ó, né? Você não precisa nem entrar na fila pra você ficar aqui, ó, de cara no palco, aqui, ó, cantando. É isso, bebê. Esse é seu momento, tá? Você vai ficar aqui, ó, naquele momento que você tá, vai ficar meio esmagado ali, ó, mas não custa nada, sabe por quê? Bebê, tem hit que a gente vai lançar, é um atrás do outro, com uma galera que é só sucesso. Tem Valade, tem a rainha Luana, tem a dupla número 1 deste mundo, Alan Vilaça, a Lilaça, a Vilaça, não sei, cria um chip aí, tá? Porque a gente tem aí, ó, show de sucesso com essa galera. E se eu fosse você, não perdi isso não, hein? Tu tá de bobeira. E antes de mais nada, né? Porque você vai falar assim, eu não tô assistindo na plataforma, eu não sei o que eu vou fazer. Oh, meu Deus, Brian. Tá bom, não tem nenhum Brian na equipe, tá? Mas, enfim. Tá no YouTube, tá no Instagram, tá em qualquer outra plataforma? Caraca, cara, sempre vai ter o link lá bonitinho na descrição. Acessa o link pra você fazer, né, a sua inscrição no nosso fantástico Relaxou de 2019, tá? Tem coisa pra caraca, vai ter tudo lindo, maravilhoso. E se eu fosse você, bebê, fica fora dessa não, porque a gente, ó, vai trazer a coisa. E, antes de mais nada, né, eu vou me despedir, tá? É triste, faz parte, né? Mas também, né, sabe por quê que eu vou embora? Porque eu já fiz a minha parte e certamente tem muito mais conteúdo aí por vir. Se eu fosse você, ó, perde não, tá, filhote? Então é isso, meu bem. Um beijo muito grande, aquele abraço apertado e a gente se vê por aí. Tá. Quase esqueci do próximo agora, eu acho.
Posso? Não, né? Pode, Vitor? De um conteúdo. Enfim.